A Ecovox TV começa a ouvir os candidatos à Prefeitura de São Paulo sobre questões ambientais. Primeiro candidato, Sônia Francini, do PPS. Primeira pergunta, esse trânsito infernal de São Paulo? A grande causa dos congestionamentos é o excesso de veículos. E não adianta a gente restringir os caminhões, os fretados, que aliás estão prestando um serviço para a sociedade. São os automóveis que ocupam um espaço injusto até no viário. Então a gente tem que desestimular o uso de automóvel e até restringir se for o caso. Desestimular como? Por exemplo, melhorando o transporte coletivo, que é a grande cobrança de todo mundo. Isso significa melhorar os corredores, que podem ter mais fluidez, ser mais regulares. Eles podem funcionar no modelo metrô sobre rodas, como dizem alguns, ou BRT, como dizem outros, quer dizer, com veículos de grande capacidade, com o pagamento da passagem já no ponto de parada, quer dizer, quando o ônibus encosta, todas as suas portas podem abrir para embarque e desembarque, tornando a própria parada muito mais ágil. E a gente pode, ou deve, incluir alguns pontos de transição do automóvel para o transporte coletivo. São Paulo tem muito poucas garagens interligadas com as estações de metrô. E se tiver um número muito maior, muita gente vai se animar a parar o carro ali e ir para o centro de trem ou de metrô, por exemplo. A inspeção veicular vai continuar em São Paulo se a senhora for eleita? Tem de manter a inspeção veicular, não só porque é legislação federal, né? Todas as cidades, as grandes cidades deveriam fazer a inspeção veicular porque essa foi uma norma do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Mas ainda que não fosse, porque é muito importante para a saúde da sociedade em geral. A gente sabe o efeito da emissão de gases poluentes, de material particulado. Então, cada carro tem de estar ajustado para o seu padrão de emissão de poluentes do jeito como ele saiu da fábrica. Claro que não dá para um carro ter a mesma emissão do outro, mas ele tem que estar perfeitamente ajustado. Agora, esse serviço tem funcionado muito mal, são poucos os postos de inspeção, então o proprietário do automóvel, além de pagar pelo serviço, que nem é um valor tão alto assim, mas o incômodo, o transtorno de ter que passar pela inspeção e principalmente ter que voltar várias vezes, porque ele não é informado adequadamente na primeira tentativa de tudo que precisa ser feito para o carro dele ser aprovado, também é muito irritante. Então ela precisa funcionar com mais eficiência em mais lugares da cidade e aí até o motorista acho que não vai se queixar tanto de pagar uma taxa, se for um valor mais razoável. São Paulo não tem banheiros públicos. A Avenida Paulista não tem banheiros. Como resolver essa questão? Olha, tem cidades na Europa que adotaram uma medida que parece bem extravagante, assim, mas na prática funciona e é bem fácil de implantar. Que não é colocar somente banheiros, até porque não é fácil arranjar lugares numa cidade já toda edificada para banheiros propriamente ditos, mas mictórios para homens exclusivamente, que são os grandes autores de urina no lugar errado, seria muito mais fácil de implantar, porque também precisa ter, né, tá ligado no sistema de esgotamento sanitário e tudo mais. Então isso já seria rápido de fazer e faria uma grande diferença. Mas é lógico que você precisa de banheiros propriamente para mulheres, para idosos, para as crianças. Então a gente tem que colocar em vários lugares da cidade, pensando desde já na Copa do Mundo. Não só para os turistas, mas quem sabe por causa deles a gente se antecipa e oferece esse serviço. Em alguns lugares, especialmente nas feiras livres, nos pontos de táxi, as feiras livres a gente pode ter veículos destinados a esse fim, né? São banheiros móveis e até em alguns casos pode ter o banheiro em parceria com a iniciativa privada, porque a manutenção disso será muito importante. Fios elétricos e árvores não se entendem. É mau planejamento de arborização ou os fios é que atrapalham? Bom, a gente tem casos de arborização inadequada, por exemplo, para a preservação do pavimento. Então, é uma operação dolorida, mas em alguns casos a solução é você remover algumas árvores de grande porte. Quando elas forem significativas,
você tem de transplantá-las com o máximo cuidado, isso é possível. Em outros casos, substituir mesmo. Tem muitas espécies exóticas que não têm grande valor nem estético e nem cultural, histórico. Então, a gente pode trocá-las até por árvores nativas, né, que tem todo um valor adicional. E aí você vai ter calçadas em melhor estado. Mas a fiação aérea é um problema seríssimo. A gente já tem necessidade de mais espaço nas calçadas, de mais segurança de um modo geral. E aí os postes e os fios representam mesmo um transtorno na paisagem de várias maneiras. Visual e as árvores, por exemplo. Então, é uma operação cara, em alguns lugares da cidade já foi feita também em parceria com patrocínio do setor privado. A gente tem de assumir isso com metas claras para os próximos anos. Educação ambiental das escolas e educação sobre meio ambiente para a população. De que forma? Educação, educação, educação é fundamental para tudo em relação ao meio ambiente. Talvez precise mais ainda do que outras coisas, pelo seguinte: as pessoas às vezes querem colocar multas para quem joga o lixo fora de lugar e tem toda a razão em querer. Mas se a pessoa só não joga o lixo fora de lugar, por exemplo, com medo de tomar uma multa, basta não ter ninguém olhando que ela vai cometer esse ato. Então é com educação que de fato ela se comporta de maneira ambientalmente mais responsável. Então, do ponto de vista da administração pública, a gente tem que trabalhar a educação em 3 esferas, vamos dizer. Na própria administração pública, com os seus funcionários de todas as áreas, de todos os setores, para que a gente comece a ter uma prática ambientalmente responsável em todos os sentidos, quanto ao consumo de energia, a destinação de resíduos, a economia de água e muito mais. Aí você tem o sistema educacional, que é super importante também para multiplicar isso para os alunos e para os seus pais, e tem que usar muito os meios de comunicação de maneira inteligente e criativa para promover esses valores também. Coleta seletiva em São Paulo é uma vergonha. Como resolver essa questão? Coleta seletiva pode ser muito melhor se as cooperativas que já são conveniadas com a prefeitura, por exemplo, que ainda são poucas, 21 se não me engano, tiverem uma estrutura melhor para trabalhar. Então, muitas poderiam processar muito mais resíduo, gerar mais postos de trabalho, com mais renda para cada um dos cooperados, se tivessem galpões adequados, maiores, bem localizados, esteiras mais modernas, estrutura melhor, assim, de modo geral, inclusive com apoio jurídico, administrativo, para que elas melhorem os seus processos o tempo todo. Depois a gente pode ter muito mais cooperativas conveniadas, se bem que eu não acho que o modelo de convênio seja o melhor. Assim como as empresas concessionárias, elas são remuneradas pelas toneladas que elas processam, eu acredito que a prefeitura deve contratar as cooperativas, as associações que fazem coleta seletiva pelo trabalho prestado. Hoje elas dependem exclusivamente de quanto elas conseguem obter no mercado pelo material que elas obtêm e que elas processam. E elas fazem jus a uma remuneração. E claro que além disso tem de haver mais educação, um sistema de coleta mais inteligente do que existe hoje, porque até uma parte do material coletado é desperdiçado quando a empresa concessionária passa com o caminhão compactador, por exemplo, recolhendo. Rio Tietê e Tamanduateí, despoluição há 40 anos e continua poluídos. O que fazer? Tem uma questão elementar no conceito e difícil de pôr em prática, que é você evitar que a poluição chegue ao Tietê, ao Tamanduateí, ao Pinheiros. Então, significa, se tem esgoto doméstico chegando ao rio, você tem que recolher esse esgoto e tratá-lo antes disso. E para isso a gente pode usar algumas técnicas mais modernas que não sejam o nosso modelo tradicional de coleta, de depois condução do material coletado a grandes distâncias para grandes estações de tratamento. Hoje a gente já tem formas de tratar o esgoto in loco que são muito interessantes, também muito mais rápidas e fáceis de implantar. Agora, quando você tem, por exemplo, a cidade de Guarulhos despejando toda a sua produção de esgoto, ou quase toda in natura no Tietê, não adianta só a cidade de São Paulo fazer esse esforço. Agora, existem algumas medidas intermediárias, como foi adotada, por exemplo, num caso famoso na Coreia do Sul, que é você ter, paralelamente ao rio, sistemas de coleta. Quer dizer, o esgoto, já que não foi contido antes, ele chega até ali e ele é tratado ali antes de chegar ao leito do rio propriamente. Mais ciclovias para São Paulo. É o caminho?
Não adianta fazer ciclovias como remendos ou ter a meta assim, de estender as ciclovias por centenas de quilômetros. Para cada lugar da cidade tem de ter um plano cicloviário que leve em consideração a característica das vias, se elas são de fluxo muito grande de veículos, a velocidade com que eles passam, que tipo de veículos, leves ou pesados, e principalmente as necessidades de deslocamento das pessoas. Quais são os pontos de origem e destino? Quais são as necessidades e os desejos de viagem? É uma estação de metrô? É um centro cultural? É uma escola? É um shopping center? Então, tudo isso tem de ser planejado, não adianta fazer remendo. E já existe também metodologia para isso, já existem pessoas com capacidade para fazer isso, ou dentro da administração pública, ou principalmente até na administração não tem essa cultura ainda dessa formação, mas em empresas que se dedicam a isso, especialmente em associações que se dedicam a isso. Então, feito esse plano, aí sim a gente começa a constituir de verdade um sistema cicloviário. Como o candidato vê essa atuação da Ecovox TV? Olha, como eu penso que o meio ambiente, a única maneira de lidar de modo responsável, sensível, inteligente, consciente com o meio ambiente é por meio da educação. E eu tenho certeza que educação vai muito além do ensino em sala de aula. O ensino em sala de aula é fundamental, mas educação implica em uma sociedade educadora, em uma cidade educadora. E eu até como comunicadora tenho plena convicção, tenho certeza do papel de todos os meios de educação no cultivo, na promoção desses valores. E a gente sabe o alcance da internet hoje, ela chega a qualquer lugar, em qualquer horário, com a possibilidade de rever quantas vezes você quiser, de divulgar para a sua rede de contatos. Então, eu adoro esse trabalho, eu sou fã. Obrigado da Ecovox TV, a voz do planeta. Eu que agradeço. Ecovox TV, a voz do planeta.